Olá, tudo bem com você? Eu sou Bruno Finizola, tenho 42 anos e atuo na área de beleza como cabeleireiro, penteadista, maquiador e educador há 25 anos. E além disso, sou graduando em farmácia. Este vídeo é para você, independente de gênero, que se interessa pelo universo da beleza e maquiagem. Neste vídeo, chamado A Beleza Está Onde Você a Encontra, eu vou falar um pouco sobre a história da maquiagem, seus produtos e sua evolução ao longo do tempo. Também vou ensinar um passo a passo bem básico, até mesmo para quem nunca usou maquiagem conseguir usá-la. Vamos lá? O termo maquillage surge do francês maquillage, assim mesmo, com dois L's, e significa o uso de cosméticos com a intenção de embelezar, disfarçar, modificar os traços ou seguir as regras da moda do momento. O primeiro relato do uso da maquiagem surge na pré-história, com os homens se pintando para o contexto religioso de cerimônias fúnebres ou de fertilidade. Em 3000 a.C., os egípcios também faziam uso da maquiagem para proteger seus olhos da areia, com uma mistura de cinzas, óleos e gordura, chamado kohl, que atualmente conhecemos como o famoso lápis de olho ou kajal. Eles utilizavam pigmentos retirados de minerais como turquesa e malaquita para conseguir as cores azuis e verdes para aplicarem nas pálpebras. Apenas os faraós e sacerdotes faziam uso de maquiagem. Na Grécia Antiga, as mulheres se preocupavam muito com a pele, utilizando receitas para amaciar, clarear e perfumar a pele. A maquiagem não era bem vista pela sociedade grega, e apenas as cortesãs poderiam fazer uso do carmim, um tipo de pigmento vermelho utilizado para pintar os lábios. Em 750 a.C., no período romano, temos um padrão de beleza com a pele clara, pálida, contrastando bem com as bochechas coradas, bem avermelhadas. Usavam-se cremes clareadores para a pele, conhecidos como ceruse, que eram bem grossos e funcionavam para uniformizar a pele e esconder manchas de cicatrizes e outros detalhes que não eram agradáveis. Já o corado das bochechas se conseguia com um produto feito com pétalas de rosas e outras flores. Hoje em dia conhecemos este produto com a mesma função, que se chama blush. No início do século XVI d.C., na era elisabetana, a maquiagem era usada apenas pela realeza. A pele era extremamente branca, assim como as mãos. A rainha Elizabeth I usava maquiagem para esconder marcas de varíola. A pele era coberta por várias camadas de ceruse, e os lábios eram coloridos com um lápis vermelho feito de gesso francês e pigmentos. As mulheres comuns não podiam pintar os lábios, porque poderiam ser consideradas bruxas ou mesmo prostitutas. O ato de tomar sol era condenado, pois as mulheres não podiam ter a pele bronzeada. No mesmo período, a maquiagem não era uma coisa exclusiva das mulheres. Os homens também faziam uso da maquiagem em grande quantidade. Os produtos mais utilizados eram o pó de arroz, o blush e o kohl para fazer pintinhas no rosto. Assim como as mulheres, apenas os homens da realeza faziam uso da maquiagem, inclusive para diferenciar sua posição na sociedade. Agora, nos tempos atuais, o primeiro relato sobre maquiagem surge em 1884 e o batom ele começa a ser comercializado em Paris e sua aplicação era feita com os dedos.
Só em 1915, o batom em embalagem giratória foi inventado, facilitando assim a sua aplicação. A máscara de cílios foi criada em 1900 por um perfumista chamado Eugene Rimmel, e a primeira marca a utilizar a embalagem como conhecemos atualmente foi a Maybelline. Em 1910, uma mulher chamada Elizabeth Arden distribuía um batom chamado Red Door Red no seu estabelecimento, também chamado Red Door. O batom utilizado no cinema de Hollywood era um amarelo forte ou dourado, pois na tela, em preto e branco, dava uma ideia de um batom vermelho. E por falar em Hollywood, eu não poderia esquecer do grande difusor da maquiagem, o Max Factor. O Max Factor nasceu em 1977 e era polonês. Aos 9 anos de idade, ele se torna aprendiz de peruqueiro. Em 1909, ele se muda para Los Angeles e começa a fornecer material de maquiagem e perucas para os estúdios de cinema. Em 1914, ele lança um produto chamado Flexible Grease Paint, que era mais leve do que os produtos usados nos estúdios de Hollywood e dava uma aparência mais natural à pele. Em 1918, ele cria o princípio da harmonia de cores, que hoje conhecemos como visagismo, e que usamos para coordenar as cores da pele, cabelos e olhos com a maquiagem que vamos utilizar. Em 1920, ele cria o termo maquiagem social, pois ela era utilizada apenas por artistas nos estúdios de cinema, fazendo assim com que qualquer pessoa possa utilizá-la. Nos anos seguintes, ele cria outros produtos como o Lip Pomade, que hoje conhecemos como gloss, o Pancake, que é um produto que tem uma função de cobertura como uma base, porém seca como um pó. Somente em 1929, ele recebe um Oscar pela sua contribuição para o cinema. Já nos anos 50, a Avon é a primeira empresa a trazer mulheres negras estrelando campanhas de maquiagem. A empresa CoverGirl foi a primeira a inserir uma linha de maquiagem que também cuidava da pele e com um resultado fresco e leve. Nos anos 60, os batons mudam de cor. Corais, alaranjados, violetas e até a cor branca aparece na moda. Nos anos 70, surge o primeiro batom com gosto. E nos anos 80, aparecem os rosas vibrantes, os vermelhos absolutos e vivos. Para a gente começar uma boa maquiagem, é fundamental que a pele esteja limpa e higienizada, assim como ela também deve estar bem hidratada, independente do seu tipo de pele. Se ela é oleosa, se ela é seca, se ela é mista, porque se ela tiver com óleo de mais ou óleo de menos, a maquiagem não vai durar muito tempo, tá bom? Então vamos começar fazendo essa aplicação de hidratante. Também não tem muito mistério, vai! Você pega um pouquinho de hidratante aqui, peguei o meu hidratante aqui, espalha aqui nos dedos, começo do centro para fora. Eu tenho uma pele mista, tem área que é mais seca, tem área que é mais oleosa. Principalmente essa zona aqui do centro, essa cruz, é onde a minha maquiagem às vezes tende a sair mais rápido. Então vamos combinar o seguinte, esse lado de cá eu vou fazer uma maquiagem mais para noite. Uma maquiagem de cobertura mais intensa, mais fosca. Para esse lado de cá, eu vou fazer uma pele mais natural, mais suave, com um aspecto de que não passei nada, tá bom? Vou começar aplicando a base. A base ela pode ser aplicada
de diversos jeitos. O único jeito que eu não recomendo é você aplicar com os dedos, porque você vai perder muito produto aplicando com os dedos, tá bom? Então, assim, duas ferramentas mais conhecidas para aplicação de base. Bom pincel e uma esponjinha. Você pode usar um ou outro, ou pode combinar os dois. Tem gente que gosta de combinar os dois, e aí vai de acordo com o que você sentir mais prático, o que você sentir que vai ficar mais fácil para o seu dia a dia. Às vezes, no dia a dia, na correria, na pressa de ir para o trabalho, ou ir para a faculdade, ou para a escola, a gente não consegue ter tempo para parar e ter esse momento de carinho, de autocuidado, que maquiagem também é isso, né? Então, vamos lá. Vou começar fazendo desse lado aqui, como eu combinei com vocês. Vou fazer esse lado aqui uma cobertura maior, tá? Então, pegando aqui a base. A base a gente sempre aplica, a gente sempre começa essa aplicação na área onde a gente quer uma maior cobertura. E a gente vai deixando para as bordas, né, mais suaves. A gente nunca deve passar a maquiagem da linha do maxilar, tá? No máximo que a gente faz é, o produto que chega até aqui, a gente vai esfumando. No caso do pincel, a gente faz movimento circular. No caso da esponja, a gente vai fazendo um movimento de batidinha, tá? Eu vou fazer com pincel, porque eu tô mais habituado ao pincel e eu gosto mais do acabamento do pincel, tá? Mas, como eu falei no início, é uma questão de gosto, tá bom? O pó, ele pode ser aquele pó compacto, tá? Porque ele adiciona um pouquinho de cor e vai aumentar um pouco mais a cobertura, ou ele pode ser um pó solto, que ele é chamado de pó translúcido, tá? Porque ele vai dar bastante naturalidade à aplicação, tá bom? E não tem segredo, da mesma forma que você aplica a base, você aplica o pó, sempre com um pincel. Tem gente que gosta de aplicar com esponja, eu particularmente não gosto, prefiro o pincel. E aconselho mais o uso do pincel, tá bom? Vamos lá? Agora que eu já selei a minha pele e mantive a minha base fixa, que é essa também uma função do pó, tá? Fixar a base no rosto, eu agora vou para os olhos. Eu gosto de utilizar um lápis Kajal bem macio, tá? Porque ele tanto vai me servir como um lápis
na linha d'água dos olhos para o dia a dia, ou na minha pálpebra móvel, que é essa parte aqui do olho, tá? Na raiz do cílio, para ter um olhar mais sexy, um olhar mais misterioso, ou um olhar de festa também, tá? A aplicação eu faço direto com o lápis aqui na raiz do cílio e venho com o dedo esfumando. E a aplicação na linha d'água, vamos combinar, não tem muito mistério. Segura com o dedo anelar, puxa um pouquinho, não faz força, tá? Porque com o tempo isso pode te causar bolsas nessa região, então não faz força. A pele do olho ela é muito delicada, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, tá? Então puxa levemente e aplica o lápis. E agora na raiz do cílio. Não se preocupa se ele vai ficar aquele desenho certinho, muito bonito, porque não é a nossa ideia. A nossa ideia é fazer uma coisa rápida, prática, fácil e bonita, sem muito mistério, tá? E com o dedo anelar, que é o dedo que tem menos força, eu vou esfumar. Sempre puxando para cima, tá? Como que a gente esfuma? Dando leve batidinhas e arrastando, tá? Se você sentir necessidade, aplica novamente. Qualquer borrão, não precisa entrar em pânico, tá? É só você usar a sua esponjinha e aí você pode usar a pontinha da esponjinha e ir corrigindo esse borrão, tá? Até porque ela já vai estar com um pouquinho de base, facilita muito esse trabalho. Nesse lado eu vou só aplicar na linha d'água, tá? Nos anos 80 era muito comum para o visual rocker os homens passarem o lápis preto, né, o cajal, como era conhecido, na linha dos cílios e esfumar para dar esse olhar mais grunge, mais selvagem, mais rebelde, digamos assim, tá bom? Para complementar esse lado de cá, que é um lado mais glamuroso, um lado mais para sair, para noite, eu vou aplicar máscara de cílio. Nesse lado, como é para noite, quanto mais máscara de cílio aqui você aplica, melhor. Calma, tem uma quantidade, tá? Não vamos exagerar. O que a gente não pode deixar é os cílios empelotados, aquele cílio colado, parecendo um cílio de boneca. O ideal é que ele fique com uma aparência natural, cheia e volumosa. Tá bom? Então, a aplicação também não tem muito mistério. Inclina a cabeça, levanta o queixo e olha para baixo. Você encosta na raiz do cílio e faz um movimento de zigue-zague, puxando para cima. E é só isso. Vamos lá? Olha aí o resultado, gente. E duas dicas de ouro. Você aplicou a máscara de cílio, ela borrou aqui em cima, não precisa entrar em pânico. Espera secar, depois você vem com a haste flexível de algodão, passa no local ou uma esponjinha. Apliquei, o cílio ficou muito grudado, não tem problema. Você pega uma escovinha de sobrancelha, tipo essa daqui. Daí você vem e penteia o cílio, que você vai conseguir um efeito mais separado sem perder a máscara de cílio, tá? Vou aplicar no outro olho.
Para as sobrancelhas, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar novamente a minha escovinha para tirar o excesso de pó e base que pegou na sobrancelha. E em seguida, eu vou vir com uma máscara de cílios transparente para pentear essa sobrancelha e trazer de volta a cor e dar um aspecto natural, tá? Para a sobrancelha. Para as pessoas que gostam de uma sobrancelha mais preenchida, o ideal é utilizar um lápis de sobrancelha, que ele é diferente do lápis de olho. O lápis de sobrancelha, a cor é um pouco mais acinzentada e ele é mais seco, o que não vai entupir os poros na área da sobrancelha, fazendo com que não nasça mais pelo ali, tá? Não use nunca um lápis de olho na sobrancelha, tá bom? Não é legal, não vai fazer bem para sua saúde. Vamos falar um pouquinho sobre blush? Bom, como é que você vai achar o tom ideal de blush para você? Sabe aquele período em que você vai à praia, em que você ganha aquele avermelhadinho de sol? Ou quando você corre, que você fica um pouco mais corada na área da bochecha? Aqui nessa área do rosto? Pronto, esse é o tom ideal para você, tá? Agora, blushes hoje em dia é uma questão de moda. Então, você pode usar também de várias cores que existem no mercado ou optar por essa opção mais natural, tá? Como é que a gente aplica blush? Existem diversas fórmulas de blush. Existe ela em creme, em gel, líquida ou em pó. Eu particularmente gosto da versão em pó, tá? Eu vou fazer a aplicação dele em pó com o uso do pincel, onde a gente faz movimentos circulares. E qual o local correto para você aplicar o blush? Simples. 2 dedos da aba do nariz. Aqui eu tenho minha área central. Sorriu e você vai ver que ele está bem na minha maçã do rosto. Essa é a minha área onde eu começo a aplicação do blush. Então eu começo ela aqui, em batidinhas e circulares. E vou subindo até essa região aqui do osso, tá? Do maxilar, né? Da minha têmpora, desculpa. Eu tô usando um blush que ele tem um pouquinho de cintilância, que eu gosto e eu acho que fica bonito na minha pele. Então vê que eu estou fazendo um movimento meio que em C e ele vai morrendo aqui onde eu deveria ter cabelo e não tenho, o que não é problema nenhum. Então eu posso esfumar aqui também um pouquinho, tá? Movimento circular. E aí você olha, se afasta, dá uma olhada no espelho e vê se ficou ao seu gosto. Tem gente que gosta desse blush mais intenso. Tem gente que gosta dele quase não aparecendo. Ah, mas eu não gosto de usar blush. Tenta uma cor bem natural e usa um pouco, senão a gente fica muito pálido, tá? Blush é fundamental para isso. Bom, agora eu vou aplicar o iluminador. Para que serve o iluminador? Ele serve para dar um brilho especial à pele e outra, para trazer volume ao rosto. Porque quando você aplica a base, o rosto fica num plano só.
muito reto, sem desenho. E o iluminador, ele ajuda a trazer volume no seu rosto e ele traz à frente aquilo que você quer que ressalte. Por exemplo, eu gosto muito da minha maçã do rosto e eu gosto muito do meu nariz. E eu gosto que isso apareça em primeiro lugar na minha maquiagem. Então o que eu faço? Venho com um pincel. Eu também tenho ele em outras formulações. Eu estou usando aqui uma formulação em pó, tá? Mas existe ele em outras formulações, como em gel, em creme, líquido, tá? Eu gosto em pó. E aí, aplicando com o pincel, vê que é um pincel mais cheinho, e eu venho acima do local onde eu apliquei o blush. E aí também um movimento em C, pegando aqui acima da sobrancelha. Olha esse brilho como ficou bonito. Vou aplicar do outro lado, só que eu vou aplicar uma cor mais sutil. Esse lado de cá tá com a cor mais champanhe. Esse de cá tá com a cor mais dourada, com um pouquinho de glitter. Se eu quiser reforçar, eu também posso passar o dedo no pó e vir aplicando com o dedo. Vou fazer para vocês verem. Tá vendo? Eu também posso aplicar ele, esse iluminador, aqui na minha raiz da sobrancelha, para dar um brilho e um levante na minha sobrancelha, tá? Bem aqui abaixo. Esse é um lado com brilho, eu vou aplicar o outro lado que é mais cintilante. Não tem tanto glitter, digamos assim, né? E aí eu tiro o excesso com o anelar. Olha a diferença. Aqui tá mais natural, aqui tá mais noite, mais festa. E agora eu vou falar sobre batom. Batom é uma coisa que todo mundo gosta. E tem cor hoje em dia no mercado para todos os gostos. Desde os vermelhos bem vibrantes, bem vivos, até as cores mais discretas, nudes, claras. E para quem não gosta de cor nos lábios, gosta da sua cor natural do lábio, mas quer dar um brilhinho, nada melhor do que um gloss. E se você não gosta do gloss, por causa da formulação, achou pegajoso, você pode usar um hidratante labial, que é uma ótima opção e vai dar um aspecto de lábio saudável. Como você deve aplicar um batom? O ideal é que você comece do centro para as bordas, tá? O batom vermelho, ele requer um pouquinho de treino para você utilizar. Ah, mas eu não gosto de batom vermelho, eu acho muito chamativo. É uma questão de falta de uso. Se você nunca usou um batom vermelho, não tente ir para uma ocasião especial com um batom vermelho logo de cara, porque você pode se achar um pouco estranho. Então, a dica que eu dou é: aplica e fica com o batom em casa. Vai se olhando no espelho, porque você vai se acostumando com a ideia do seu lábio vermelho, tá? Então, a gente começa aqui no centro, sempre no desenho do lábio, tá? Você vê que eu não ultrapasso a linha do meu lábio. Aqui no canto, como eu faço? Eu encaixo e puxo. Esse é um batom de longa duração.
Eu tô usando um batom líquido, porque eu acho mais prático. Mas, como eu falei no vídeo, os batons em modelo giratório, né, de bala, como a gente chama, são os mais comuns de serem encontrados. E diversos acabamentos, brilhosos, mates, cintilantes, com glitter, e diversos tons, né? Daí eu vou aplicar desse lado de cá um tom que a gente chama de nude, né? Que é um tom bem próximo ao tom da minha pele. Mas cada tom de pele tem o seu nude, desde a pele mais clara até a pele mais escura, tá? É só procurar um pouquinho que você vai encontrar o tom ideal para você. Todos os dois batons que eu usei, eles têm um acabamento fosco, o que não impede de eu transformar eles num acabamento brilhoso. Para isso, é só eu usar um gloss em cima e eu vou transformar ele num acabamento brilhoso. Uma dica que eu dou nesse caso, para você que está transformando um batom opaco, mate, sem brilho, em um batom com brilho, para você não sujar o seu gloss com a cor do seu batom, é fazer o seguinte. Pega um pincel, ou mesmo com o dedo, tira o aplicador, passa o pincel nesse gloss e com isso você aplica em cima do lábio. Porque aí você não vai transferir a cor do seu batom para a cor do seu gloss. E assim o seu gloss vai continuar transparente, ou se ele tiver uma outra cor que você não queira que misture, tá bom? E também não tem muito mistério. É só aplicar como você aplicou o batom. Vou fazer o outro lado com o dedo, para mostrar para vocês. Que tal? Vale lembrar um pequeno detalhe sobre aplicação de maquiagem com as mãos. A sua mão sempre tem que estar limpa e higienizada, tá? Até para que você não contamine aquele produto, aquela maquiagem, e ela acabe estragando antes mesmo do prazo de validade dela acabar, tá bom? Bom, e é esse o resultado. Este lado, um lado mais noite, mais festa. Esse lado, um lado mais pro dia, mais casual, mais natural. Qualquer assunto que você queira saber sobre maquiagem, que eu não tenha falado nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Ah, e por favor, curte e compartilha esse vídeo, tá? Com aquela pessoa que quer saber um pouquinho mais sobre a história da maquiagem e quer aprender a aplicar uma maquiagem mesmo sem ter muito conhecimento, tá bom? E é só isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!